Olá pessoal, bom dia! Eu sou a professora Maria Madalena, trabalho no CEPI Pedro Ludovico Teixeira de Fazenda Nova, Goiás, Regional de Jussara. Hoje eu vim mostrar para vocês o meu projeto de eletiva Foco Enem 2020. O objetivo do projeto é elevar as notas dos alunos do CEPI em provas internas e externas, com aulas específicas de redação e técnicas de leitura e interpretação de textos. Vamos conferir o que os meus alunos conseguiram aprender durante esse semestre? É com você, Sara. Fala aí. Oi! Então, eu sou a aluna Sara, da terceira série B. E eu tô aqui para poder contar um pouquinho para vocês de como a eletiva Foco Enem 2020 me ajudou. Então, antes de fazer parte da eletiva, eu tinha dificuldade nos meus textos dissertativo e argumentativo, de um modo geral em todo o texto. Ali na tese, em como utilizar algum fato histórico, mas o que eu mais via dificuldade era na parte de desenvolvimento 1 e 2. Para mim era meio que impossível construir ali um tópico frasal, uma argumentação, uma contextualização e uma retomada da minha tese. Era muito difícil, eu não conseguia, eu ficava um texto muito vago e eu acabava perdendo muita nota. Só que foi aí que eu entrei para a eletiva. E com as aulas presenciais e depois com as não presenciais, com todos os videoaulas, com toda a ajuda, toda a explicação que a Madalena me deu, todo o suporte, todo o apoio dela, eu passei a construir textos mais amplos, com raciocínio muito mais lógico, e isso aumentou as minhas notas nas redações. E hoje eu consigo pegar um tema e desenvolver um raciocínio muito lógico e amplo sobre ele e construir um texto muito bem estruturado, algo que vale muitos pontos. Então, essa foi uma dos pontos positivos que a eletiva Foco Enem 2020 me trouxe. E eu tenho certeza que os meus próximos colegas também vão contar para vocês coisas que ajudaram muito eles. Então, é isso. Opa! Livros são muito interessantes e é necessário ler para deixar tudo aqui na sua cabecinha, porque na hora do Enem tem que estar tudo aqui, não pode levar nada não. E é sobre o Enem que eu quero falar com vocês hoje, especificamente sobre o que eu aprendi sobre a estrutura do Enem na eletiva Foco no Enem, nesse ano de 2020, lá no CEPI Pedro. Então, com o auxílio da professora Madalena, nós pudemos compreender esse ano e aprofundar muito os nossos conhecimentos através da eletiva. E com isso a gente aprendeu algumas regrinhas básicas, porque não pense que você será capaz de fazer uma redação do Enem adivinhando o tema, porque isso é muito pouco provável. Você precisa conhecer a estrutura da redação para aí sim, detonar na hora do Enem. Então, vamos por tópico. Primeiro, a introdução, que vai dar início ao seu texto. Ela é de extrema importância. Primeiro, você não pode começar a sua introdução achando que quem está lendo, no caso o corretor, já conhece o tema e simplesmente começar já falando. Você tem que introduzir o tema na sua introdução, utilizando de palavras-chave que nós aprendemos na eletiva. A gente retira as palavras-chave do tema e utiliza ali na introdução, porque nós precisamos dar a entender a quem está lendo sobre o que nós estamos falando. Então é muito importante que você aborde o tema ali na sua introdução. O primeiro período da sua introdução você tem que ousar. Se você quiser ficar no senso comum, tudo bem, comece apresentando o tema. Mas eu indico que no primeiro período você já demonstre um repertório sociocultural. Seja ele qual for, seja uma série, um filme, um livro, um poema, uma música, desde que você não tangencie o tema e nem fuja do tema. Comece com um repertório sociocultural. Porque é necessário que você utilize pelo menos 2 repertórios socioculturais na sua redação para ter uma nota lá em cima. Mas se você usar 3, melhor ainda. Um na introdução, um no desenvolvimento 1 e um no desenvolvimento 2, já que a gente não pode acrescentar esse tipo de ideia na conclusão, beleza? No segundo período da sua introdução, a gente vai abordar a problemática, A gente vai falar por que isso é um problema ou o que está acontecendo para que isso se torne um problema. Então, você não pode esquecer de trazer ali essa problemática. No terceiro período, você já vai trazer a sua tese, É indicado que a introdução tenha 5, 6 linhas, mais ou menos. Ela não pode ser muito extensa, Porque senão pode correr o risco de não caber, A quantidade de linhas que a gente tem disponível são só 30 linhas e a gente tem que ter um texto bem construído. Então, não pode esticar demais um parágrafo e deixar os outros muito pequenos. E o mais importante do seu texto, você precisa reconhecer a importância desse último período da sua introdução, que é a tese. Grava essa palavra na sua mente, tese. Você precisa ter uma tese, você precisa ter o seu ponto de vista, porque é ele que você vai defender durante todo o seu texto. Ali é a hora de você dar a sua opinião sobre o tema, sem usar a primeira pessoa. Eu acho nada disso, mas você vai dar a sua opinião sobre o tema e é o que você colocar ali na tese que você vai ter que falar no resto do seu tema, entendeu? Então, é bom que você pense na sua tese com calma antes de começar a escrever, porque quando você for escrever, você já sabe no que você vai se basear. A minha dica é que você utilize de uma tese explícita. Se você não sabe, procure melhor sobre isso. Você não indicar que você simplesmente na sua tese diga, portanto é necessário que se discuta o assunto. Não coloca isso. A sua opinião é simplesmente isso, você tem que ir além, coloque uma tese explícita, aponte
Terminada a sua introdução, vamos para a hora de argumentar, de contextualizar suas ideias, de comprovar com bons argumentos aquilo que você disse na sua tese. Se você colocou uma coisa como a primeira coisa lá na tese, então é sobre isso que você vai falar no primeiro parágrafo. E se você colocou outra coisa também, você vai falar sobre isso no segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, se você apontou apenas uma coisa, então você vai trabalhar no primeiro as causas e no segundo as consequências daquilo que você falou, tá bom? O primeiro período do seu parágrafo de desenvolvimento, nos 2 parágrafos de desenvolvimento, será o tópico frasal, onde você vai dar a ideia sobre o que você vai falar no seu parágrafo. É como se você estivesse mandando uma mensagem pra alguém: olha, quero falar com você sobre isso. Mas você não vai falar ainda, você só tá indicando sobre o que você vai falar. Então vai ser isso que você vai colocar no primeiro período, é o tópico frasal. Logo depois do seu tópico frasal, tá na hora de começar a comprovar as suas ideias. Então você já pode jogar ali um bom argumento que vai defender a sua ideia. Seja utilizando de um repertório sociocultural também. É isso que você vai utilizar. Você pode utilizar de dados também, né, que você tiver, que você pode aproveitar lá dos textos motivadores, claro, não copiando igual, mas como a Madalena já nos passou, né, a gente pode fazer algumas mudancinhas e utilizar algumas coisas que estão naquele texto. Então, tá na hora de você utilizar isso, de você usar de fatos, de argumentos para comprovar. E logo em seguida, só que você também não pode simplesmente jogar esse fato lá, jogar essa citação, esse dado estatístico lá e deixar. Você vai colocar ele no segundo período e no terceiro período você vai vir contextualizando. Você vai indicar o que é isso que você falou, o que é esse dado, ou o que é essa citação, ou o que essa série, esse filme tem relacionado com o tema. Então, depois de ter um parágrafo bem estruturado, com tópico frasal, com o seu argumento, a sua contextualização, você vai fechar o seu parágrafo com chave de ouro, você pode fechar ele com uma análise crítica, você pode fechar ele de uma maneira que você vai concluir aquilo que você estava dizendo e retomando sempre a sua tese, sempre lembrando, né, do que você está defendendo, e aí você pode passar para o próximo parágrafo de desenvolvimento, que vai seguir o mesmo raciocínio do primeiro. Então, aproveite esses para contextualizar, para argumentar, para defender o seu ponto de vista, porque na conclusão você não vai poder mais argumentar, você só vai dar a proposta de intervenção que eu vou estar falando a seguir. Então aproveite e não se esqueça de que a cada período, assim que você encerra um período, você, para iniciar o outro, precisa de um conectivo e ele tem que ter sentido com o que você quer passar. Você não pode colocar um conectivo de adição, querendo dar um sentido de conclusão. Preste atenção a isso, utilize de sinônimos, você não pode utilizar a mesma palavra várias vezes. Se você utilizar a mesma palavra uma vez em cada parágrafo, dependendo da palavra, se for uma palavra relacionada ao tema, uma palavra que é para você voltar ao tema, tudo bem, mas você não é indicado. Utilize de sinônimos, palavras, né, parecidas, e tente ao máximo não repetir, não repita conectivo. E a tão importante conclusão. Cara, você vai ter 200 pontos valendo simplesmente nesse parágrafo. Então a correção dele é bem criteriosa e você tem que atender todos os pontos pedidos. No início da sua conclusão, primeiramente, você tem que deixar pelo menos umas 10 linhas para você escrever sua conclusão, porque ela vale muito, você precisa caprichar. No início você vai retomar, né, porque você falou, agora você precisa retomar a atenção do leitor para o tema, então você pode começar ela dando uma retomadinha na sua tese ou no tema, né, e logo em seguida você já vai começar com a proposta de intervenção. Ela tem que estar relacionada, né, ao tema, e você tem que apresentar pontos específicos que, se você deixar um para trás, sua nota já não vai ser mais 200 pontos. Você tem que apresentar o agente, a ação, a finalidade, detalhar o modo, você tem que colocar essas 5 coisas. Se você esquecer uma, já era. E depois, né, pra fechar sua conclusão, o seu texto, você vai colocar sua visão de futuro, aquela frase pra fechar com chave de ouro, pra dizer, comprovei o meu ponto de vista e tá aí uma redação perfeita. E aí, viu como a gente aprendeu na eletiva Foco no Enem? Só perdeu quem não tava lá, né? Bom, eu sou aluna Alice do CEP Pedro, eu estou cursando meu último ano no ensino médio e eu vou falar um pouco sobre a minha evolução na eletiva, que é Foco no Enem de 2020. Bom, uma das evoluções que eu percebi que eu tive, que eu fiquei muito feliz, foi na minha redação sobre o feminicídio, que eu pude ver que todas as estruturações que a gente tinha visto, que foi falada também já, me ajudou muito na minha produção da minha redação. Então eu vou ler para vocês, espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou ler a redação para vocês. As altas taxas de feminicídio no Brasil. Pode-se afirmar que entre os séculos XV e XIX, no Brasil colônia, os índices de mortalidade de mulheres era extremamente alto. É notório que há anos o feminicídio está presente numa cultura de ódio. Constata-se que é necessário o reagrupamento das leis que fortalecem os direitos da mulher. É elementar que se leve em consideração que são mortes intencionais e não eventos isolados. Por certo, o Brasil ocupa a 5ª colocação mundial de 83 nações. São 4,8 assassinados a cada 100 mil mulheres. Isso ainda é maior com mulheres negras, como o caso de Marielle Franco. A vereadora foi morta a tiros, evidenciando mais um fato de feminicídio. Sabe-se que abusos físicos e psicológicos contra mulheres acontecem todos os dias.
Portanto, medidas de segurança é de suma importância para assegurar os direitos à vida de mulheres expostas à violência. É preciso, porém, reconhecer que o número de feminicídios no Brasil é muito preocupante e que a cada ano aumenta gradativamente, somando 13 assassinatos de mulheres por dia. Simultaneamente, muitos homens veem as mulheres apenas como objetos sexuais e de posse dessa ideologia advinda desde o Brasil colônia, ainda assolam os dias atuais. De fato, a luta da mulher pelos seus direitos vem de longas datas e isso precisa ser efetivado. Torna-se evidente, portanto, que é de extrema necessidade o replanejamento das leis que fortalecem os direitos da mulher. Cabe ao governo fiscalizar e implementar leis a favor da mulher, com o apoio do Ministério das Cidades, para com isso combater as desigualdades sociais. Sabe-se que há pouca discussão sobre o tema, o que acaba deixando a população desinformada. Faz-se necessário, portanto, que propagandas sobre o tema sejam expostos e que a utilização de dispositivos como os botões do pânico seja distribuída em todo o país, a fim de melhorar a segurança e o direito da mulher. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito bem, Alice. Mas ainda para escrever um bom texto dissertativo argumentativo, é preciso dominar as 5 competências exigidas pelo exame, que é a base de correção da redação. Vamos revisar quais são essas competências? Então, competência 1 refere-se ao domínio da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta de redação, aplicando os conceitos das várias áreas de conhecimento e respeitando os limites estruturais do texto dissertativo em prosa. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações em defesa do seu ponto de vista. Competência 4, aplicar os mecanismos linguísticos de coesão. Competência 5, elaborar a proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Vamos ver como que isso funciona na prática? É com você, Gleice. E aí, achou interessante? Quer aprender como fazer uma redação top e alcançar a nota máxima em todas as competências? Então vem comigo, bora analisar uma redação sobre as dificuldades enfrentadas pela educação durante a pandemia do Covid-19. Quer usar na redação? Então, comece com um repertório sociocultural ou uma alusão. E a gente tem um exemplo aqui. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nesses versos, o escritor Carlos Drummond de Andrade retrata a existência de um obstáculo em sua obra. Esse período é para contextualizar a citação. Agora vem a problemática. Nesse sentido, o que se observa no âmbito contemporâneo é semelhante, uma vez que os desafios frente à educação consequentes da pandemia vivida no país têm se tornado obstáculos na aprendizagem dos alunos. Percebe a acentuação, né? Percebe as vírgulas, percebe os conectivos no lugar certo? Pois é. E aí, você viu que o que eu acabei de ler é a problemática? E agora tá faltando o quê, hein? A parte mais importante do texto. E tá aqui a tese. Sendo assim, conectivo, vírgula, se vê indubitável uma reformulação da postura estatal no que se refere às dificuldades escolares impulsionadas pelo Covid-19, além de medidas de conscientização e valorização do estudo em casa. E aí, será que é possível defender essa tese com argumentos consistentes que provam a autoria do texto e que o ponto de vista está correto? Bora ver. Principalmente, é fulcral pontuar que as precariedades no sistema educacional brasileiro estão intrinsecamente relacionadas às atitudes omissas do poder público. Esse é o tópico frasal. Volta e me diz, tem a ver, sim ou não, com a tese? Bora continuar? Segundo Paulo Freire, ensino e pesquisa caminham juntos, não sendo possível obter um mediante a ausência do outro. Esse já é o segundo repertório sociocultural na redação, hein? Outra citação, mas agora tem que contextualizar. E para isso também foi utilizado um dado estatístico. Olha só, será que você consegue fazer isso? Bora treinar, hein? Desta forma, a falta de acesso à internet por cerca de 30% dos brasileiros e a escassez de subsídios para a infraestrutura educacional distanciam dia após dia a população de baixa renda do seu direito à educação. Então ficou comprovado que a postura estatal citada lá na tese está relacionada sim com as dificuldades enfrentadas pelas escolas, né? E aí, para fechar com chave de ouro, a gente precisa encerrar o nosso parágrafo. Então bora. Assim, é inadmissível que em pleno século XXI, problemas como a falta de acesso ao ensino de qualidade ainda persistam em todo o território nacional. Uau! Foi um encerramento analisando criticamente. E aí, tudo certo, né? 2 repertórios socioculturais, um dado estatístico, conectivos, vírgulas, acentos, a estrutura está correta. Foi relacionado o primeiro parágrafo de desenvolvimento com a primeira coisa citada lá na tese. E agora, o segundo parágrafo de desenvolvimento tem que estar relacionado com o que foi citado posteriormente lá na tese. Bora ver se tá ou não? Por conseguinte, a falta de valorização do aprendizado em casa tem dificultado o trabalho dos professores. É claro que está relacionado. Aqui a gente já vê a retomada da tese. Então bora continuar.
Para Sir Arthur Lewis, economista britânico, educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. Outro repertório sociocultural, hein? Mas bora continuar. Logo, é imperativa a conscientização da população sobre a continuidade das aulas à distância. Contextualizou, a citação com o tema. Uma vez que casos de coronavírus só aumentam no Brasil, é necessário um meio de garantir o futuro dos jovens estudantes através de medidas socioeducativas que contribuam com todos envolvidos no meio educacional. E aí, encerrou o parágrafo, relacionou com a tese, tá tudo ok. Você tem que fazer assim, hein? Então vamos para aquele parágrafo top que vale 200 pontos. A gente tem que começar, retomando o nosso tema, voltando ao que a gente estava falando. Em síntese, medidas exequíveis devem ser tomadas no que concerne a extinguir os problemas enfrentados pela população escolar brasileira durante a pandemia do coronavírus. Beleza, a gente já retomou ao leitor sobre o que a gente está falando. E agora está na hora das propostas de intervenções, que tem que ser bem detalhado. Bora lá? Destarte, com o intuito de mitigar esta problemática, é necessário que o Tribunal de Contas libere capital à MEC para que este invista na infraestrutura das escolas, tal como viabilizar o acesso à internet por meio de acordos com os provedores que tornarão o custo às redes de conexão acessíveis, tendo em vista os estudantes de baixa renda, a fim de se disponibilizar acesso às aulas para todos os alunos. Se tinha falado na tese sobre a postura estatal, então agora uma medida teria que estar relacionada com a postura estatal, que foi essa. Agora vamos ver sobre uma medida que diga sobre a valorização e conscientização do estudo, já que foi isso que foi citado na tese. Além disso, o Ministério da Educação deve promover campanhas informacionais através dos meios digitais que impulsionem a valorização. O que estava falando lá na tese? Valorização. Então, tá tudo ok. Valorização do aprendizado onde quer que seja. Dessa maneira, ter-se-á a desintegração das pedras. Da onde que veio essas pedras? Lá do início da redação, vocês lembram? Pois é, a gente inicia e a gente agora tá concluindo o texto. Então, por isso, essa conexão para deixar o texto bonito e para encerrar com chave de ouro. Mas vamos continuar. Desintegração das pedras presentes no caminho da educação e cidadãos conscientes e capacitados para a melhoria de todo e qualquer âmbito educacional. Conclusão fechada, texto encerrado, tudo ok. Teve duas propostas relacionadas às duas coisas abordadas na tese. Teve o encerramento do texto relacionando com o início do texto. Beleza. Viu como funciona na prática? É necessário selecionar, organizar, relacionar as ideias para que você possa defender o seu ponto de vista, utilizando da estrutura correta da redação, sem ultrapassar o número de linhas e seguindo a norma padrão da nossa língua. E é isso. Olá, eu sou a aluna Maria Eduarda Queiroz Fortalo do CEPI Pedro Ludovico Teixeira. Faço 3º ano e participo da eletiva Foco Enem. Nela, dentre as coisas que aprendemos, foi a como fazer um projeto de texto para a sua redação. Bom, como que eu posso chegar a um local sem um GPS, sem saber um caminho fixo? Não é possível, não é mesmo? E assim é a sua redação. Você precisa de ter um projeto de texto que vai estar ligando a sua tese, que é a sua opinião, com os seus argumentos fixos, juntamente com uma proposta que vai estar ligada a eles. E assim você pode então conseguir fazer uma ótima redação. Quem sabe até a nota 1000, não é mesmo? Muito bem, Maria Eduarda. Além de escrever bem a redação, para você ficar com uma excelente média no Enem, é preciso também dominar algumas técnicas de leitura, compreensão e interpretação de textos. Mas você sabe qual é a diferença entre compreender e interpretar? Vamos conferir? Nosso aluno Atos vai explicar para nós. Muito obrigado pela caneta, professora. E lembrando-se que no Enem só se usa caneta preta. Então vamos para a explicação desses dois conceitos, que no caso é compreensão e interpretação. De início parecem ser palavras similares, mas possuem algumas diferenças importantes. A compreensão de um texto nada mais é do que uma análise objetiva, através de uma leitura das frases e ideias presentes no mesmo, enquanto a interpretação de um texto é uma análise subjetiva, em que é uma associação das ideias presentes no texto com a nossa realidade, ou seja, é o que eu consegui compreender através da leitura do texto. Então, por meio da explicação desses dois conceitos, iremos analisar uma questão através de técnicas que foram desenvolvidas durante a eletiva Foco Enem. E essas técnicas consistem na análise, primeiramente, do enunciado de uma questão, para que se tenha uma compreensão do que se pede e, consequentemente, um sucesso na resolução das questões. Esse enunciado, ele diz o seguinte: analisando a letra da música Monte Castelo, pode-se afirmar que a figura de linguagem predominante é... Então vamos para a análise do fragmento da música. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado, e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte,
mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, através de uma leitura desse texto, percebe-se a presença de algumas distinções entre alguns conceitos. E pode ser comprovado ainda na primeira estrofe da música, na qual o autor diz que é um estar-se preso por vontade. Porque geralmente uma pessoa em que é privada da sua liberdade, isso acontece contra a sua vontade. Da mesma forma, no último parágrafo, na última estrofe da música, há uma parte em que o autor diz: ainda que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos. Nessa parte da música, há uma distinção entre dois tipos de linguagens, de um ser real e um ser não real, sendo os homens e os anjos, respectivamente. Então, através dessa compreensão desses termos do texto, pode-se comprovar como resolução dessa questão a alternativa B, de paradoxo, que é justamente a distinção entre os conceitos ou palavras. E essas técnicas que foram desenvolvidas durante a leitiva Foco Enem, elas auxiliam bastante na resolução das questões do Enem, em que há a resolução de um grande número de questões em um curto período de tempo. O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Lucas capítulo 6, versículo 40.